Nós estávamos falando da intensidade da tristeza de Jesus e nessa intensidade de tristeza ele teve que ser confortado por um anjo. E a seguir vem uma outra ideia interessante e ímpar na história registrada da Escritura. A intensidade da tristeza de Jesus foi tão grande que ele suou como que gotas de sangue. O capítulo 23, 44 de Lucas diz assim: estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse fenômeno de suar gotas de sangue é chamado hematidrose. Não é comum. Quando uma pessoa passa por uma agonia extenuante, como a de Jesus, pode ser passível de ter a dilatação dos seus vasos subcutâneos, ainda que sejam veias pequenas que estão sob a pele. À medida que elas se dilatam, o sangue pode irromper, e sangue pode vazar misturado com o suor, que também é resultado de agonia. Como Cristo derramou muitas lágrimas, e quem disse isto foi Hebreus 5:7, certamente o suor corria do seu corpo naquela agonia. Suas pequenas veias subcutâneas podem ter se rompido. As gotas de sangue correram por sua face e pelos poros do seu corpo. Por essa razão, Lucas disse que o seu suor era como que gotas de sangue. Lembra, Lucas era um médico, ele sabia o que estava dizendo. Não era coisa absurda. Nós já mencionamos anteriormente que não fosse o consolo do anjo, naquela hora Cristo poderia ter morrido de tristeza angustiante. E quando ele morreu algumas horas depois na cruz, é possível que a sua morte rápida tenha tido qualquer ligação com a perda de sangue em sua perspiração no jardim. Mas uma terceira coisa sobre a intensidade da tristeza do coração de Jesus. Ela é tão grande que ela se tornou incomparável. Mateus 26, 38 diz assim: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Talvez não tenha havido ninguém neste mundo que tenha sofrido tristeza como Jesus. Não há nada neste mundo que possa ser comparável à tristeza sofrida por nosso Redentor. Ali no Getsemane, Ana, por exemplo, a mulher de Samuel, chorava de tristeza por não poder gerar um filho. Davi teve tristeza ao perder seu filho Absalão, e assim muitos outros personagens da Escritura tiveram tristezas. Examine a tristeza daqueles que sobreviveram ao massacre de Nabucodonosor em Jerusalém após o cerco da cidade. Naqueles dias o Senhor impingiu uma enorme aflição sobre aquele povo, por causa da sua ira pelos pecados deles. Essa tristeza do povo pode ser vista no livro de Lamentações de Jeremias, capítulos 1, versos 12 e 13. E podemos dizer da tristeza de muitas pessoas dentro ou fora da Escritura, mas a tristeza dos homens em geral é tristeza de pessoas que não somente estão no mundo cheio de misérias, mas tristeza de quem é pessoalmente pecador. Mas isto não pode ser dito de Jesus Cristo. Ele sofreu como um santo de Deus. Embora ele tenha suportado a tristeza que devia ser a nossa, porque ele assumiu voluntariamente a consequência dos nossos pecados, dos pecados do seu povo, ninguém sofreu mais do que ele, porque ali no Getsemane e posteriormente na cruz,
Ele sofreu a tristeza de todos nós juntos. E nenhum de nós pode mensurar a tristeza intensa sofrida por Jesus Cristo. Se um ímpio sofre por causa de seus pecados, ele sofre somente as tristezas de seus próprios pecados, tristeza dele somente. Mas Jesus sofreu a tristeza e abandono dos homens e de Deus no lugar de todos por quem veio realizar a obra da redenção. É por eles que eu rogo, disse Jesus. Em Mateus 26, 38, eu repito, ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Isso que ele disse aos seus discípulos era tristeza inigualável. Naquele último dia de sua vida, de maldito de Deus, ele teve uma tristeza que não pode ser comparada com a de ninguém neste mundo. É difícil tratar deste assunto com propriedade porque não podemos imaginar e nem sequer compreender a profundidade de sua tristeza, porque nunca saberemos o que significa sofrer pelos pecados de muitos. Os conceitos modernos de depressão não podem ser comparados à tristeza de Jesus Cristo, porque a tristeza de morte pela qual ele estava passando indica que ele estava se afundando cada vez mais. Ele sabia que iria morrer não somente com aquela tristeza, mas também por causa dela. Todavia, ele estava pronto e determinado a enfrentá-la, e foi o que ele fez, porque não foi atendido pelo seu pai no que ele pediu. Sua tristeza foi de fato tristeza de morte, e horas depois ele morreu em profunda tristeza de alma. Temos a tendência de enfatizar a dor física de Jesus Cristo por causa dos maus tratos, da lança, dos pregos na cruz. Antes de haver qualquer dor física, ele já estava em profunda tristeza a ponto de caírem no chão gotas como que de sangue. A palavra grega para gotas é thrombos, da qual se deriva a nossa palavra técnica portuguesa trombose, que diz respeito aos coágulos de sangue. Além do mais, a tristeza de alma era independente das dores físicas, porque estas os homens das outras duas cruzes também experimentaram. Mas aquela levou Jesus Cristo à morte. Mais uma razão da intensidade da tristeza de Jesus. A intensidade da tristeza do coração de Jesus foi tão grande que ele se isolou. O verso 39 do capítulo 26 de Mateus diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, sim como tu queres. A despeito de levar os seus 3 discípulos para junto de si no interior do jardim, Jesus não repartiu as horas ainda mais amargas com eles. Ele se adiantou, foi orar sozinho, como um animal ferido se embrenha na floresta para morrer sozinho. Assim foi Jesus Cristo para o lugar de suplício. Ninguém estava com ele no momento mais crucial. Ele tinha de tratar sozinho com Deus das suas dores. Na verdade, quando a comunhão com Deus é muito íntima, ela deve ser respeitada a ponto de ninguém poder perturbá-la. Ninguém devia estar ao seu lado naquela hora decisiva. Foi ele que voluntariamente se adiantou alguns metros para ficar sozinho. Quando ele se adiantou, provavelmente seus discípulos devem ter desconfiado que alguma coisa estava por acontecer. Pouco antes daqueles instantes, Jesus já lhes havia informado que ele haveria de ser crucificado e que Jesus haveria de ficar só com o abandono de seus discípulos. Está lá em Mateus 26, 31. Ainda que eles não tivessem compreendido realmente essas palavras de Jesus. Certamente eles não teriam admitido essa possibilidade de abandonarem Jesus. De qualquer modo, eles haviam
sido informados. A verdade é que Jesus Cristo precisava ficar recluso por algum tempo para poder ter comunhão com seu Pai. Com os discípulos montando guarda na entrada do jardim, ele não seria interrompido em suas orações. Dessa forma, os discípulos velaram por ele também em oração, mas o apoio deles não durou muito tempo, porque eles estavam cansados e não puderam sequer vigiar 1 hora. Foi nesse momento que ele ficou literal e realmente sozinho. Ali, naqueles instantes de reclusão, ele permaneceu em excessiva tristeza, que é chamada por Lucas de agonia, a ponto de seu suor parecer como gotas de sangue caindo sobre a terra. Está lá em Lucas 22, 44. Nesse episódio, Jesus Cristo nos ensina que as orações secretas devem ser feitas secretamente. Ainda que ele tenha feito suas orações com forte clamor em meio a lágrimas. Quem registra isto é Hebreus 5, 7. É muito importante tratarmos das nossas aflições a sós com Deus, ainda que outros possam vigiar em oração por nós. Então, quando você estiver em grande aflição, em grande tristeza, se você não é comparável a Jesus Cristo, mas você pode, como ele, procurar o consolo do Pai Celestial. Ninguém mais. Mas lembra, o seu tipo de tristeza não se compara, não se iguala em hipótese alguma à tristeza de Jesus Cristo. Peça a Deus a graça de compreender estas coisas para você mostrar amor maior por ele. Um abraço para você.